Olá, todo mundo. Bem, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Machs e eu sou o artista, né? Artista visual por trás de todas as ilustrações que vocês encontram na internet do TigerBeetle. Para começar essa história, para dar um pouco de contexto para vocês, a gente precisa voltar lá em meados de 2021, né? Quando a Covid estava no seu auge, mas todo mundo estava se fingindo de desentendido, como se nada estivesse acontecendo. Naquele período, por conta dos isolamentos, né, sociais, eu parei de trabalhar presencialmente e passei a trabalhar estritamente com arte digital como um freelancer, né, focando o quê? Mercado internacional, porque, né, quem não quer ganhar 5 vezes mais, né? Eu trabalhava de maneira informal, pessoa por pessoa, fazendo encomendas para pessoas que queriam presentear parentes, né, fazendo pessoas que queriam escrever artigos de blog. Naquela época, eu já conheci o Loris do Zig, né? Não sei se vocês já viram aquela ilustração. Peraí, deixa eu usar isso daqui que eu tenho como usar. Essa daqui. E foi mais ou menos nesse período que o Yoran, CEO do TigerBeetle, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu queria fazer o mascote, né, de uma startup que ele tinha começado a trabalhar, né, que ele tinha começado a fazer. Alguém tem ideia de qual é o nome da startup? Não? Ninguém vai chutar? Começa com Tiger. Talvez. Exatamente, TigerBeetle. No início, eu fiquei meio com o pé atrás porque, como eu falei, eu trabalhava de forma informal. E aí, eu sempre tinha receio de contratos, leis estrangeiras. Porque, se eu mal entendo, né, as leis do meu país, quiçá dos outros países, né? E não sei se vocês já trabalharam, tipo, com o mercado internacional, mas os contratos são geralmente assim. O contratante tem direito de fazer o que bem entender e o contratado, sei lá, você pode respirar nos finais de semana. Você pode beber um copo d'água durante um mês. Mas a gente conversou, trocou e-mails, e ele foi me contando as coisas e eu pensei, quer saber? Vou aceitar. Foi quando eu comecei a sentir que eu poderia dar aquele passo no escuro que poderia melhorar na minha carreira, né? Dar aquela avançada, tipo aquela alavancada. Pô, vamos começar a ser internacional de vez. E tudo muito bom, tudo muito bem, aceitei, né? Aceitei, qual o problema? Afinal de contas, o que poderia dar de errado, né? A preocupação era real. Eu aceitei, tudo muito bom, tudo muito bem. E eu comecei a perguntar, o que seria TigerBeetle, né? E por que do mascote? E o Joran falou, TigerBeetle é um conjunto de 3 coisas. Performance, porque é um banco de dados muito rápido. Segurança, porque ele lida bem com falhas de hardware. E experiência, porque ele tem características que facilitam as transações financeiras. Ele também disse que, né, explicou que TigerBeetle era um banco de dados focado em transações financeiras e que ele queria utilizar o besouro tigre, né, o inseto besouro tigre, porque eles tinham muitas características em comum. E ele queria unificar os aspectos biológicos do besouro com os aspectos tecnológicos do produto. Então, por exemplo, se o aspecto biológico é a velocidade, o tecnológico seriam as transações por segundo que o banco de dados é capaz de fazer. E eu achei genial. Falei, porra, que ideia doida, cara. Eu gosto de ideia doida. Pessoas doidas têm umas ideias legais assim para se trabalhar com ilustração. Então, tudo muito bem. Recebi o briefing contendo todas as informações do projeto. A gente tinha entrado no acordo, falado,
vai ser um freelance, vou fazer a ilustração do besouro, depois a gente não vai trabalhar mais junto. E aí no briefing eu encarei isso daqui. Alguém aqui sabe o que são essas coisas? Tipo, levanta a mão, quem sabe? Hash locks, T-accounts, linked events, multi-tenant currencies, protocol aware recovery, two-phase committed transfer. Quando eu olhei isso, eu entrei em desespero. Porque eu não fazia ideia do que era. Esse daqui era eu. O risco foi calculado, mas, cara, eu sou muito ruim em matemática. Era o meu primeiro trabalho formal. E toda a preocupação que eu tinha antes de... E a preocupação que eu tinha antes era... Nossa, quanto que eu vou cobrar no final desse projeto? Será que eu vou ficar milionário? Essa preocupação passou a ser... Mano, eu vou ser preso porque eu não vou conseguir entregar tempo e vai estar lá no contrato que vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Mas deu tudo certo, felizmente. Não fui preso. Eu acho. Não fui preso. E deu tão certo que eu deixei a visa de freelance e me tornei um membro oficial da equipe do TigerBeetle. Né? No início foi complicado, tanto para mim quanto para minha síndrome de impostor. E sempre tem um questionamento que volta sempre que alguém me pede para fazer uma ilustração nova dentro do TigerBeetle. Esse questionamento ele me vem sempre. Ups, cadê? Aqui. Como eu posso fazer um bom trabalho se eu não faço ideia do que eles estão falando? Como eu posso dedicar 100% da minha habilidade se eu não entendo, sabe? Não encaixa na minha cabeça. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Por trás do terminal. Deixa eu ver minha colinha aqui. Tá. Que o TigerBeetle é uma companhia quase 100% remota, né? A gente já sabe. A gente tem, né, colegas espalhados por todo o mundo. E não é difícil de imaginar que boa parte dessas, né, das reuniões que a gente faz é estritamente online. Seja em reuniões 1 por 1 ou em reuniões em grupo. E em muitas dessas reuniões em grupos aparecem diversas frases marcantes. Né? E uma em especial que surgiu anos atrás veio bem a calhar com essa conversa que a gente está tendo agora. Que é essa daqui, ó. Se uma árvore cai no meio de uma floresta e não tem ninguém lá para assistir, esse acontecimento se perde e ninguém contará a sua história. Durante a reunião, isso passou batido por mim. Falaram e eu só vamos lá, segue o baile. Mas quando a reunião terminou, eu fiquei, caraca, que coisa incrível. Faz muito sentido. E por que faz muito sentido? Porque eu comecei a internalizar que se a gente não contar as nossas histórias, né, se o TigerBeetle não contar as histórias das coisas que acontecem, vocês só vão ter acesso ao produto final. Não vão ter acesso a tudo que a gente passou. E isso é importante. E porque isso vai deixar a gente marcado na história e na memória das pessoas. Não vai se perder com o tempo. Né? É uma revelação que eu tive. Tanto que, além do site, né, que vocês podem encontrar, o TigerBeetle, a gente está no YouTube, com vídeos no YouTube, a gente tem lives na stream, a gente tem notas de lançamento no X ou no Twitter, dependendo da idade de vocês. E a gente também tem artigos com ilustrações na minha morada, que é o blog. Eu sempre venho me questionando sobre como alcançar as pessoas e eu percebo que existe um abismo muito grande entre o que é técnico e o que é leigo, né? Então, assim, a gente quer alcançar o maior número de pessoas,
Mas como que a gente faz isso? Como atravessamos esse abismo entre o especializado e o simples? Erro 44, entendimento não encontrado. Que o TigerBeetle tem um produto muito nichado, ninguém duvida, né? É um banco de dados de transações financeiras, pipipi, papapá. E, para ser completamente honesto... Morreu? Tá. Peraí. Para ser completamente honesto, tem coisas que eu não entendo uma vírgula do que eles estão dizendo. E não são apenas os códigos e os conceitos que eles utilizam. A própria barreira linguística é um fator que atrapalha bastante. Porque você imagina só. Quando você começa a estudar programação, você naturalmente tende a conhecer melhor o inglês, né? Até porque a linguagem de programação utiliza muito do inglês. Mas e quem não precisa? E quem não precisa do inglês como segundo idioma no Brasil, por exemplo? Né? Como é que a gente alcança essa galera? O meu conhecimento técnico, o meu conhecimento de programação, ele é tão profundo quanto um pires. Ele é bem rasinho. E o meu conhecimento de inglês não é lá essas coisas também. Então, assim, quando eu tenho que começar a fazer uma ilustração que algum colega de trabalho pede, eu tenho que fazer eles voltarem lá na Idade da Pedra para poder transcrever o que eles estão falando em uga-buga, pintura rupestre, sei lá, para que o meu nível de conhecimento chegue ali do ladinho deles para poder começar a entender. Eu lembro que na primeira vez que aconteceu esse... Não é exatamente conflito, mas quando aconteceu esse momento em que os nossos conhecimentos não se bateram, eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Porque eu comecei a me sentir culpado, achando, pô, cara, por que me contrataram? Eu não devia estar aqui, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Mas, na verdade, ninguém tem culpa, porque são só níveis de conhecimento diferentes. O técnico contra o simples e um abismo entre a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem um trabalho ou um hobby que é extremamente complexo e cheio de minúcias? Quem tem aí? Levanta a mão. Beleza. Não foi isso que eu perguntei. Tranquilo. Eu vou contar para vocês a história. Vamos fazer uma sessão rápida de RPG aqui. Digamos que vocês estão voltando do trabalho, cansados, estão caminhando há cerca de meia hora. Vocês não têm carro, vocês não têm moto, vocês estão de ônibus. E aí vocês chegam numa praça e sentam para descansar. Nessa praça tem umas criancinhas brincando. Você vai lá, senta, fecha os olhos, começa a pensar: nossa, que falta que me faz um banho, uma comida gostosa, quero botar a cabeça no travesseiro. E aí, do nada, aparece uma criança dessa e te pergunta: o que você faz? Você trabalha com o quê? Vocês, naquele momento, vocês conseguiriam explicar para essa criança o que vocês fazem, a ponto de ela poder dizer para vocês com detalhes as coisas que vocês fazem? Vocês conseguiriam? Vocês teriam essa calma, essa paciência? Você teria? Bom. Temos um vitorioso. Isso aconteceu comigo. Eu estava voltando da faculdade. E aí eu dormi no ônibus, porque já era 11 horas da noite. Eu dormi no ônibus, parei no ponto final, era o último ônibus. Eu tive que voltar andando para casa e eram uns 50 minutos do ponto final até minha casa. E eu parei nessa praça, estava tendo uma festinha.
A criancinha parou. Você faz o quê? O que você está fazendo aqui essa hora? Você trabalha com o quê? Não vai trabalhar amanhã, não? Criança é fogo, cara. É uma sinceridade incrível. Mas aí pode até ser brincadeira, tipo. Mas quando eu cheguei em casa e comi minha comida gostosa, tomei meu banho, botei a cabeça no travesseiro, eu não consegui dormir pensando, cara, que interação doida. Mas é uma interação que me fez perceber que eu também era um engenheiro. Mas só que eu não era um engenheiro igual meus colegas de trabalho. Era um engenheiro diferenciado. E aí a gente chega no coração da apresentação. Construindo pontes entre o técnico e o lúdico. Eu não sei se vocês até agora se perguntaram. Eu me pergunto muito isso. Mas eu não sei se vocês agora se perguntaram. Agora que vocês me conhecem, né, que sabem que eu não sou nenhum robô, nenhum algoritmo, nenhum IA. Que diachos tem um ilustrador no TigerBeetle? Por que o TigerBeetle contratou um ilustrador? Né? Um design? Ok, a gente precisa de mídias sociais, a gente precisa fazer apresentações, slides. Um front-end? A gente precisa dar uma cara para os nossos códigos, né? Porque senão como é que a gente vai alcançar todo mundo? Mas por que um ilustrador? E eu me pergunto isso todo santo dia. Todo santo dia. Mas, diferente do meu conhecimento raso, né, de programação, de conteúdo técnico, a resposta ela é profunda e contemplativa, mas não é difícil de explicar. E para isso eu vou usar minha colinha, porque é muito texto. De novo. Aí, ó. Vamos lá. Por que das ilustrações? Porque é uma linguagem universal que transforma informação em conexão e conexão em entendimento. Com as ilustrações, eu conecto mundos que não se entendem muito bem. Né? Termos técnicos às vezes podem soar secos, específicos, distantes do nosso cotidiano. Os desenhos aproximam esse conteúdo do sentido e da história, coisas que são muito mais fáceis de lidar do que jargões, códigos ou cálculos. Enquanto a linguagem técnica opera o lado lógico, o lúdico aciona emoção, atenção e memória. Elas nos prendem, nos entretêm com humor e se tornam boas recordações, tornando o que era complexo intuitivo. Quando usadas como metáforas, os desenhos alcançam o que muitas vezes só palavras não alcançam. Quando se pega conceitos como consistência de dados, replicação, latência, e a gente transforma isso em personagens, cenários, objetos imaginários, a gente transforma o que é abstrato em visual. Quando eu me encontro nesse papel de construtor de pontes, eu tenho a habilidade de remover barreiras linguísticas, aumentar a acessibilidade, atrair os curiosos e permitir que a mensagem chegue mais longe. Vou botar aqui para o ladinho. Mas também, não é como se eu quisesse vender o nosso produto para sua tia-avó ou para o seu sobrinho pentelho, né, para qualquer pessoa. Né? Mas é muito gratificante quando alguém fora dessa bolha, nessa bolha tech, essa bolha dev, que todos nós somos, chega para mim e se interessa pela ilustração, se interessa pelo artigo, se interessa pela nota de lançamento, porque achou interessante a ilustração. Então, a gente acaba criando essa conexão. Mas calma lá. Não é como se eu estivesse falando que todos os textos técnicos são vilões e eu sou um herói. Não é nada disso, calma lá. Talvez o Rafa seja um vilão. Ele tem essa carinha de sossegado aqui, mas o cara é brabo.
Mas o que acontece? Quando o termo técnico, né, quando os textos técnicos se tornam técnicos demais, especialistas demais, eles tendem a fugir do cotidiano, do nosso cotidiano, né? E a minha função é pegar esses textos que estão quase robotizados e trazer eles de volta para a Terra, trazer eles de volta para o nosso mundo. E as ilustrações, elas são uma espécie de convite, que elas falam assim: isso daqui pode ser para você também, né? Mesmo que não seja, pode ser para você. Chega aí. Vem cá dar uma lida aqui nesse artigo, vem dar uma olhada aqui no site, vem fazer isso. Entendeu? É um convite. E por falar em convite, eu queria convidar vocês a acompanhar um desses processos que eu passei, onde teve uma pequena barreira de conhecimento e que eu consegui superar para poder finalizar uma ilustração. Vocês topam acompanhar comigo? Claro. Vamos lá? A arte de fazer arte. Aqui você tem alguns quadrinhos. O texto branco é um colega de trabalho fazendo um pedido de uma arte. O texto vermelho sou eu respondendo. E ali no cantinho vocês vão ver o meu humor durante o processo. Então meu colega fala: para a publicação do blog sobre bitemporalidade, que eu não fazia ideia do que era na época, minha pronta ideia seria TigerBeetle com relógio em cada braço, 6, e parecendo muito confuso. Ele queria que eu desenhasse um besouro com 6 braços e um relógio em cada braço. Simples, mas a gente não gosta de coisa simples, né? A gente gosta de complicar. Deu uma risadinha de desespero. Boa ideia. Do que esse artigo fala sobre? Pode mostrar um pouco dele? Geralmente, eu peço para dar uma olhada no artigo, porque por mais que eu não entenda bolhufas, eu ainda consigo pegar uma coisa ou outra ali na superfície, dar umas ajustadas e tudo mais. A ideia geral não há como voltar no tempo e editar dados no TigerBeetle, o que é uma coisa boa, mas representa desafios e percebemos que perdemos algumas informações ou cometemos um erro com os dados que criamos no passado. Bitemporalidade é uma forma de modelar informações baseadas em 2 datas diferentes e pode ficar ainda mais confuso quando há mais de 2 datas. Eu já fiquei, tá. Outra direção de arte interessante a se explorar seria universos paralelos, onde é uma divisão no contínuo tempo-espaço e de repente existem 2 universos que de algum modo precisam ser unidos de volta e se tornar um só. Aí eu entreguei o jogo. Como é que eu vou ilustrar isso, gente? Como é que eu vou botar o TigerBeetle nisso? Eu fiquei tão doido que eu comecei a duvidar de mim mesmo. Mas existe alguma data certa ou errada? São apenas informações que precisam ser mescladas juntas? Mescladas juntas é redundância? Meu cérebro parou de funcionar. São 2 visões diferentes da realidade. Queremos poder responder a 2 questões. Baseado na informação que tínhamos ontem, o que eu acho que a realidade era, e baseado em toda a informação que temos hoje, qual o nosso entendimento da realidade? Essa parte aqui eu peguei. E foi essa parte aqui que eu trabalhei em cima. Fiz o primeiro rascunho, com uma ideia. Coloquei uns besourinhos separados em cada canto. Foquei no relógio, marcando, aqui não está aparecendo, a mesma hora. E um besourinho muito confuso no meio. Isso daqui vocês não viram, tá escrito que é exclusivo. É a primeira vez que está sendo mostrado. Só que aqui eu vi um problema. Não parecia que a gente estava lidando com versões diferentes do tempo. Parecia apenas a rotina do besouro. Ele fazendo coisas diferentes, em dias diferentes, mas no mesmo horário. E não foi só eu que vi esse problema. Ele também viu. E eu fiquei desesperado, porque tinha que fazer outra coisa. Existe um modo melhor para destacar isso? Então, eu não estava conseguindo compreender o que ele estava querendo dizer. Depois que eu recebi essa mensagem, eu passei 3 horas, li o artigo umas 20 vezes, pesquisei na internet sobre bitemporalidade, o que quer que seja,
Até que eu comecei a... Opa, acho que tá pegando jeito. A bitemporalidade aqui é a mesma coisa que nós não editamos entradas de informações anteriores. Simplesmente realizamos uma nova entrada informando que algum ponto do tempo, algo era diferente. Mais ou menos isso. E ele não me respondeu. Devia estar ocupado. E eu mandei uma outra mensagem. Mas aí dessa vez eu resolvi ilustrar para vocês o que seria essa mensagem. Que foi o seguinte. Ups. Digamos que eu seja um piloto de um foguete. Eu sou muito fã de ficção científica, tá? Viagem, espaço, de coisa. Eu sou um piloto de um foguete e eu quero viajar da Terra para a Lua. E eu estou registrando quanto de combustível eu tenho. Eu sei que no início da viagem eu tenho 100, na metade eu vou ter 70. Então, na expectativa, eu vou chegar na Lua com 40. Né? Se a gente dividir certinho, daqui para cá são 15, 15, 15, 15. E eu começo a minha viagem. No meio da minha viagem, eu descubro que eu tenho 50 de combustível na metade dela. O que está acontecendo? Cadê esse combustível? Onde é que foi parar? E aí eu lembro que na metade desse trajeto eu tive que desviar de um asteroide. E eu fiz uma manobra muito arriscada que acabou consumindo 20% de combustível a mais. O que eu preciso fazer agora no próximo registro? No registro C, eu falo que no registro B, que era esse valor, teve uma mudança. E no registro atual, eu adiciono qual era a situação. Então, olha só como é simples, mas ao mesmo tempo, usado em termos técnicos, fica complicado. Né? Você não pega de primeira. E eu usei coisas do nosso cotidiano. Não que a gente vá viajar para a Lua sempre, né? Não sei se vocês pegam aqui, faz sinal aqui para pegar o foguete para ir para a Lua, mas... E eu usei essa ideia para fazer a ilustração. Um novo rabisco. Né? Coloquei ali, ó. Dessa vez, usando um exemplo como referência, criar uma cena onde besouros podem checar em uma tela os acontecimentos do passado para determinar o que está prestes para acontecer no presente. E eu lá no cantinho. Estou adorando a direção, especialmente por ver a triangulação entre os eventos do passado e como corrigi-los. A partir desse momento, eu estou sozinho. Eu não peço mais opinião de ninguém. Eu não mostro mais nada para ninguém. Porque quanto mais vozes em um trabalho, né, mais divergência a gente tem. Então eu começo o meu processo. Como eu mostrei para vocês, eu faço os rascunhos. Começo a posicionar todas as peças onde eu acho que é interessante posicionar. Para a parte linear, essa etapa daqui é a mais divertida. E eu costumo fazer ela umas 3, 4 vezes diferente. Mas não é porque é divertido. É porque eu sempre acabo achando alguma imperfeição e eu falo, vou fazer tudo de novo. E vamos fazer diferente. E vamos botar o bonequinho um pouquinho mais pro lado. E a espessura da linha não tá boa. Mas acaba sendo divertido. A gente tem a etapa da cor, que na minha opinião é a pior de todas, porque eu sou péssimo para escolher cor. E aí, quando eu começo a adicionar as sombras, a mágica começa a acontecer. É quando eu começo a perceber a espacialidade dos objetos. Né? O que eu posso fazer com relação a efeitos. Adiciono luzes. E o resto. E o resultado final fica mais ou menos assim. Né? Adicionar luzes extras, distorção de tela, vinheta, texturas, desfoque. E no final o arquivo está com umas, 60, 70 camadas diferentes, com nomes diferentes. E eu tenho que ficar pesquisando. O que é a camada do quê? Vamos dar uma voltada aqui, ó. A diferença. Ui! Bem, para finalizar, eu gostaria que vocês salvassem o que eu vou dizer agora com vocês. Mas como diz aqui no título, eu gostaria que vocês salvassem como? Não apenas salvar, porque eu gostaria que vocês utilizassem isso da forma de vocês. Não da minha forma. O que eu tenho para dizer, para finalizar,
Eu utilizo os meus desenhos para fazer essas conexões humanas. Mas vocês podem construir essas pontes também, independente do desenho ou não. Cada um aqui tem a sua ferramenta. Seja ela compartilhar uma experiência de vida, né? Compartilhar um momento do cotidiano, fazer um rabisco no guardanapo, sei lá, usar memes, né? Como eu utilizei aqui. E construir essas conexões humanas não é sobre arte. É sobre empatia. É pensar no próximo e lembrar de que o outro lado tem alguém que não sabe o que você sabe, mas que tem potencial para isso. Toda vez que vocês pegam algo complexo e transformam em algo simples de explicar e absorver, vocês também estão criando essas pontes. E são nessas pontes que o conhecimento atravessa e as pessoas verdadeiramente se encontram. Muito obrigado.